Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Para a aula de hoje, eu vou resolver os exercícios da aula 66, da apostila 3, tá? Página 90. Bom, essa aula ela é um resumão de todos os exercícios que nós estudamos durante esse capítulo. Então, eu acredito que alguns alunos já tenham até tentado resolver, né? Porque tem exercícios que são iguais aos vistos na apostila. Eu vou fazer alguns e indicar a resolução de outros para vocês, tá? Hoje eu vou fazer dessa forma no papel, porque alguns alunos têm maior facilidade, né, vendo eu resolver o exercício, tudo bem? O primeiro exercício é para racionalizar os denominadores. Então, nós temos aqui uma fração, 2 sobre raiz quarta de 3, e no denominador eu tenho só uma raiz, tá? Nesse caso, vocês lembram que apareceu isso aqui, ó, lá na aula de revisão, né, no início desse capítulo. Nesse caso, eu preciso multiplicar a minha fração por uma raiz de mesmo índice, então é raiz de índice 4, né? Aqui dentro tem que ser o próprio 3, e aí eu vou olhar para o expoente dele. Bom, aqui é expoente 1, certo? Para poder cancelar a raiz, né? Cancelar, que é o que vocês costumam dizer, eu preciso ter expoente e índice com o mesmo valor. Então, se aqui eu tenho expoente 1, falta quanto nessa soma para dar aí o 4, que é o índice? 3. Então, multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo valor, tá? Sempre, porque isso aqui é 1, então eu não altero a minha expressão. E aí, vamos para o resultado. Então, no numerador, nós temos 2 vezes essa raiz, né? Então, 2 vezes raiz quarta de 3 ao cubo. Posso deixar 3 ao cubo ou posso colocar 27 também. E aqui, ó, quando eu faço essa multiplicação, os índices são iguais, então mantém. E aqui, 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 3 é 3 elevado a 4. Ou seja, raiz quarta de 3 elevado a 4 é o próprio 3, tá? Então, o resultado do item A, 2 raiz quarta de 27 sobre 3. Se desse para simplificar o 2 com o 3, vocês simplificariam. Nesse caso, a gente deixa assim, tá? No item B, 1 sobre raiz de 3 menos raiz de 2. Bom, eu tenho uma diferença de raízes no denominador. Quando isso acontece, eu preciso multiplicar pelo conjugado. Qual é o conjugado? As mesmas raízes, alterando o sinal. Então, raiz de 3 mais raiz de 2. Multipliquei em cima, tenho que multiplicar embaixo pela mesma expressão. Raiz de 3 mais raiz de 2, certo? Aqui, como é 1, eu nem vou colocar parênteses, porque não vai precisar fazer distributiva. Mas se fosse um número diferente de 1, eu colocaria parênteses aqui para não esquecer da distributiva, tá? Bom, aqui embaixo eu tenho o quê? Uma soma por uma diferença. E isso, vou colocar aqui, né? E isso é o quê? Lembra de A mais B vezes A menos B? Numerador eu copio. Raiz de 3 mais raiz de 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Menos raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. E aí, eu posso reescrever, né? Como sendo raiz de 3 mais raiz de 2. 3 menos 2, 1. Nem precisaria ter colocado o denominador. Tudo bem? Só que eu já fiz várias vezes, né? Soma pela diferença. A mais B vezes A menos B é o quê? A ao quadrado menos B quadrado. E A ao quadrado é 3, B ao quadrado é 2. Exercício 1, letra C. Na letra C, nós temos 3 termos do denominador. E eu resolvi também um exercício semelhante a esse, acho que lá na primeira aula desse capítulo, né? Quando eu tenho essa situação aqui, ó, eu vou multiplicar a minha expressão
Vou até fazer de outra cor para destacar. Eu vou multiplicar minha expressão trocando o sinal do último termo. Então, eu vou considerar, ó, isso aqui como sendo um termo, isso como sendo outro, para fazer como se fosse o conjugado aqui. A gente não troca o sinal do último, vou fazer a mesma coisa aqui. Então, vai ficar raiz de 2 mais raiz de 3 menos raiz de 5. Aqui, eu vou colocar parênteses, porque eu tenho isso tudo vezes isso tudo, certo? E aqui, ó, eu vou multiplicar, então, por raiz de 2 mais raiz de 3 menos raiz de 5. Por que eu coloquei parênteses separado embaixo? Para mostrar a ideia, né, de ser A mais B e A menos B, que é o que nós usamos aqui, tudo bem? Isso daqui eu vou ter que distribuir, tá? Não tem outra forma de resolver. Então, eu vou fazer raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 2 vezes menos raiz de 5, certo? Eu vou começar a distributiva aqui e vou deixar para vocês terminarem esse exercício, tá? Vamos colocar aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4, que é 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 5, raiz de 10. Só que é um sinal de menos aqui, né? Então, fica menos raiz de 10. Vou fazer a mesma coisa agora com a raiz de 3. Distribui ela, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Positivo. Raiz de 3 vezes raiz de 2, eu pulei o raiz de 2, desculpa, raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 5, raiz de 15, menos, né? E por último, vou distribuir raiz de 5 aqui, aqui e aqui. Raiz de 5 vezes raiz de 2 menos raiz de 10, vezes raiz de 3 vai dar menos raiz de 15 e menos 5. Agora, vamos olhar para o denominador. Se é uma soma por uma diferença, isso daqui pode ser escrito como? Raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado, menos raiz de 5 ao quadrado. Lembra da ideia do A mais B vezes A menos B? É o quê? A ao quadrado menos B ao quadrado, tudo bem? Bom, vai dar para simplificar. Por exemplo, isso daqui, ó, nós conseguimos juntar aqui, então fica menos 2 raiz de 10. Esse aqui com esse aqui. E raiz de 6 também aparece aqui, né? 2 vezes. Então, tudo isso dá para juntar e escrever numa única raiz, certo? Aqui, eu tenho um quadrado perfeito, então, vocês vão resolver como? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E isso aqui vai cancelar, né? Vai sobrar só o 5. Então, simplifiquem, agrupem os termos semelhantes e... por fim, né? Se precisar, se sobrar raiz aqui embaixo, o que que vai ter que fazer? Racionalizar. Vai sobrar, tá, nono ano? No final, isso daqui, quando eu faço o primeiro vezes o segundo, fica uma raiz de 6 aqui. Então, lá no final, vocês vão ter que multiplicar tudo por raiz de 6 para racionalizar. Tudo bem? O entender é só aplicar a fórmula lá da página 82, porque é uma raiz cúbica, né? Menos uma raiz cúbica aqui. Aplicando a fórmula, e considerando isso aqui como sendo A, isso aqui como sendo B, eu consigo reescrever a minha expressão. Qual é a fórmula? Lembram? Eu vou copiar o 5, tá no numerador. Ele vai multiplicar tudo. E aí, eu tenho, então,
Raiz cúbica de A ao quadrado. O A é 4, então fica 4 ao quadrado. Mais raiz cúbica de A vezes B, 4 vezes 9, 36, mais raiz cúbica de B ao quadrado, que é 81. Tudo isso sobre A menos B. Percebam que aqui, ó, vai dar negativo, né? Vai dar menos 5, na verdade, né? Então, 5 dividido por menos 5 é menos 1. Ou seja, eu vou ter um sinal de menos aqui na frente. E aí, eu copio as raízes. Raiz cúbica de 16, mais raiz cúbica de 36, mais raiz cúbica de 81. Esse sinal de menos eu distribuo para todas as raízes aí de dentro. Exercício 1, letra E. Bom, a letra E é um radical duplo no numerador e no denominador, tá? Os dois estão envolvidos por uma raiz maior, só que eu posso separar isso. Lembra que se eu tenho uma raiz passando pelos dois termos, eu posso reescrever isso como sendo raiz de 3 menos raiz de 5 sobre raiz de 3 mais raiz de 5, certo? E aí, é só aplicar a fórmula lá da página 84. Antes de aplicar a fórmula, vou colocar aqui quem é A, quem é B e quem é A ao quadrado menos B, que é o meu teste, tá? Se isso aqui não for um valor que tem raiz exata, eu nem preciso aplicar a fórmula. O A é 3 e o B é 5. A ao quadrado 9, 9 menos 5, 4. Tem raiz exata, então dá para simplificar essa expressão. Vou simplificar ela aqui, ó. Qual é a fórmula dessa expressão usando A e B? Bom, ou eu faço para o numerador ou eu faço para o denominador, tá? Depois é só trocar o sinal e voltar aqui no exercício. Eu vou simplificar essa daqui. 3 menos raiz de 5. Isso pode ser reescrito como A, né? Lá da fórmula. Mais... Qual é a raiz quadrada de 4? 2 sobre 2. Aqui é sinal de menos, então menos A menos 2 sobre 2. Que é igual 3 mais 2, 5 sobre 2. Vai ficar raiz de 5 sobre raiz de 2. Não posso deixar essa raiz de 2 lá embaixo, né, no denominador. O que eu tenho que fazer? Racionalizar isso aí, tá? Então, fica raiz de 5 sobre raiz de 2. Quando eu multiplico por raiz de 2, raiz de 10 sobre 2. Menos 3 menos 1, 3 menos 2, 1. Raiz de 1 é 1. 1 sobre raiz de 2. Então, vezes raiz de 2, raiz de 2 sobre 2. Isso daqui, ó, que eu fiz... Eu vou até colocar um asterisco aqui. Foi a simplificação disso aqui, certo? Mas tem também o denominador. Vou usar 2 asteriscos para o denominador. E o denominador, como fica? É igual, só muda o sinal aqui do meio. Então, vai ficar raiz de 10 sobre 2 mais... raiz de 2 sobre 2. Mas o exercício não tá pedindo para simplificar as duas coisas separadas, né? O que ele faz aqui? Um sobre o outro, não é? Então, eu tenho que fazer, ó, um asterisco sobre 2 asteriscos. É só o nome que eu escolhi aqui para representar, tá? Vai ser essa fração sobre essa. Isso daqui dá para escrever numa única fração. Raiz de 10 menos raiz de 2 sobre 2 sobre
raiz de 10 mais raiz de 2 sobre 2. Multiplica aí os extremos pelos meios. O que vai acontecer com esse 2 aí? Vai cancelar, né? Quando eu fizer essa simplificação. Vamos lá. Então, simplificando aqui, eu tenho que o resultado... Isso daqui, ó, nono ano, nós podemos, lá, deixar assim mesmo, né? Mas não convém, né? Quando dá para simplificar, simplifica. Então, aí vocês fazem a multiplicação dos extremos pelos meios, vai cancelar o 2. E aí, vai ter que fazer o quê? Multiplicar pelo conjugado, né? Porque vai ficar raiz de 10 menos raiz de 2 sobre raiz de 10 mais raiz de 2. Tem que multiplicar pelo conjugado aqui. Multiplica em cima e embaixo e simplifica a resposta, tudo bem? Então, é só continuar a simplificação. O exercício 2 eu vou fazer só o item A, que é para fatorar. Como que eu fatoro? X à quarta menos Y à quarta. Bom, eu consigo fatorar como sendo o quê? X ao quadrado mais Y ao quadrado, que multiplica X ao quadrado menos Y ao quadrado. Imaginem o A ao quadrado, tá? E o B ao quadrado. Lembra lá da fórmula da diferença de quadrados. É a mesma ideia que eu vou usar aqui. Tudo bem? Então, isso daqui, ó, pode ser reescrito como x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica x ao quadrado menos y ao quadrado, certo? Dá para fatorar um dos dois termos? Dá, né? Isso daqui é a diferença de quadrados. Então, esse aqui eu copio, não dá para fatorar. X ao quadrado mais y ao quadrado. Mas esse aqui dá. Qual que é a diferença de quadrados? X mais y vezes x menos y. Bem, o item B eu vou deixar para fazer com vocês na sala de aula, tá? O exercício 3 é só para usar a fórmula mesma que nós usamos aqui no item E. Só que é só uma raiz dentro da outra, então não precisa fazer essa fração aqui no final, simplificar tudo isso, tá? Primeira coisa, faz o teste. O A aqui é 4 e o B é 15. Qual é o teste? A ao quadrado menos B. Então, fica 16 menos 15, que é igual a 1. Dá para simplificar, só aplicar a fórmula. E esse aqui? Bom, esse 2 tá fora, né, da raiz, eu tenho que jogar ele lá para dentro. Isso daqui, ó, é a mesma coisa que 7 menos... O 2, quando volta para a raiz, é 4 vezes 6. Ou seja, o A é 7. Quem é o B aqui? 4 vezes 6, que é 24. E aí, o teste A ao quadrado menos B. 49 menos 24, que é igual a 25. Também dá para simplificar. Então, continuem e simplifiquem essas raízes. O exercício 4 é uma expressão biquadrada. O que eu preciso fazer para poder resolver isso daqui? Y igual a x quadrado, a troca de variável, lembram disso? Bom, se eu vou substituir o x ao quadrado por y, isso daqui é x ao quadrado, né? Então, vai ficar y ao quadrado menos 20y mais 16 igual a 0. O que vocês vão fazer para resolver agora? Faz o delta dessa expressão, tá? O delta dessa expressão vai dar 336 no ano. É um valor alto. Não tem raiz exata, vocês vão fatorar esse 336, tá? Termina de resolver, acha y. Depois que achou y, precisa voltar a encontrar o quê? X ao quadrado, passando a raiz nas duas soluções.
Passou raiz nas duas soluções, vai ficar raiz dentro de raiz. E aí, vocês precisam fazer o quê? Usar a fórmula anterior, né? Para tirar, para separar, como soma ou diferença, se for possível. Tarefinha, então. 52, 53, 54, 56, 57 e 58 dos adicionais. Assistam o vídeo, deixem um ok aí embaixo nos comentários depois de assistirem. Por favor, nono ano, nossa parte está sendo feita, as aulas estão sendo postadas, depende de vocês, tá? Eu sei que muita gente está assistindo, tá anotando, tá tentando fazer exercício, mas tem gente que não tá, né? E aí, azar dos que não estão interessados em estudar. Coloquem nos comentários também, por favor, os adicionais que vocês não conseguiram fazer ou ficaram com dúvidas, porque aí eu vou gravar vídeo resolvendo, tá? Não vou mandar só o gabarito para vocês na semana que vem. Então, até a próxima aula.